Vamos lá. Iniciando então o nosso estudo aqui do nosso livro O Céu e o Inferno, nós estamos na segunda parte, Exemplos, capítulo 3, Espíritos em uma condição mediana. Hoje nós vamos fazer um estudo do caso do Sr. Cardon, médico. Esse é o nosso segundo encontro sobre essa categoria de espíritos. Esse tema, do Sr. Cardon, publicado no Céu e Inferno, ele foi, na verdade, publicado originalmente na Revista Espírita. Então nós vamos lá para a Revista Espírita para tentarmos tirar ali o melhor proveito dessas informações, já que nós lembramos, as publicações que são feitas na Revista Espírita e depois são publicadas no Céu e Inferno, lá no Céu e Inferno elas vão de um modo mais resumido, Kardec procura focar nos pontos mais importantes. Então a gente vai para a Revista Espírita exatamente para pegar a informação de um modo mais completo, porque às vezes algum detalhe que para Kardec não é interessante, a gente acaba achando aqui algum ponto para o nosso comentário, algum ponto de destaque aqui para o nosso aprendizado também. Então lá na Revista Espírita nós lembramos das várias sessões que tinha lá na Revista Espírita, ou que tem aqui na Revista Espírita. Um deles, então, são as conversas familiares de além-túmulo, que é exatamente nessa seção da revista que Kardec faz as publicações de psicografias, de mensagens instrutivas com espíritos que trouxeram comunicações, seja para os familiares, seja para os aprendizes da própria sociedade. Já as outras psicografias dos espíritos instrutores, aí então ele colocava em outras sessões. Então nesse caso aqui, conversas familiares de além-túmulo. Sr. Cardon, médico, falecido em setembro de 1862. Essa mensagem chegou na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e o médium, Sr. Lemarri. O Sr. Cardon tinha passado uma parte de sua vida na marinha mercante, como médico de um baleeiro, e havia adquirido hábitos e ideias um pouco materialistas. Retirado para o vilarejo de Jota, não é identificado aqui o local, ali exercia a modesta profissão de médico rural. Desde algum tempo, adquirira a certeza de que sofria uma hipertrofia do coração, e sabendo que tal doença é incurável, o pensamento da morte o mergulhava em sombria melancolia, da qual nada o podia distrair. Aqui, antes da gente continuar, lembrando que nessa categoria de espíritos em condições medianas, nós vemos aqui então uma aflição que toma um indivíduo devido a uma doença que vai levá-lo à desencarnação, pelo progresso que ela tem, e também a descrença, as ideias um pouco materialistas. Ainda assim, esse espírito desencarnou numa condição mediana. Isso significa que, muitas vezes, nós fazemos aquela confusão entre o indivíduo ter fé ou não ter fé, e o indivíduo ter valores e não ter valores. Porque nós temos aqueles que demonstram uma fé fervorosa, abraçando as ideias de suas crenças, mas são pessoas muitas vezes egoístas, pessoas muito radicais, pessoas muito endurecidas nos seus sentimentos. Por outro lado, nós temos aqueles que muitas vezes não têm crenças no plano espiritual, sobre o plano espiritual, devido às experiências que viveu, às suas decepções, ou até mesmo a falta de informações que sejam mais concretas para que ele possa analisar, mas por outro lado ele traz ali os seus valores desenvolvidos. E exatamente nessa condição são esses valores que fazem com que todos nós nos ambientemos no mundo espiritual, naquela faixa de pensamento compatível com a nossa realidade. Então, continuando. Com certeza, com cerca de 2 meses de antecedência, predisse o seu fim em dia fixo. Quando se viu perto de morrer, reuniu a família para lhe dar o último adeus. Sua esposa, sua mãe, seus 3 filhos e outros parentes estavam em volta do leito. No momento em que a esposa tentava erguê-lo, ele se prostrou. Tornou-se de um azul lívido, os olhos fecharam e o deram por morto. A esposa colocou-se à frente para ocultar o espetáculo dos filhos. Após alguns minutos, abriu os olhos.
Seu rosto, por assim dizer iluminado, tomou uma expressão de radiosa beatitude e exclamou: ó meus filhos, como é belo, como é sublime! Ó a morte, que benefício, que coisa suave! Eu estava morto e senti minha alma elevar-se bem alto, mas Deus me permitiu voltar para vos dizer: não temais a morte, é a libertação. Não vos posso descrever a magnificência do que vi e as impressões de que me senti penetrado, mas não o compreenderíeis. Ó meus filhos, conduzi-vos sempre de maneira a merecer essa inefável felicidade, reservada aos homens de bem. Vivei segundo a caridade. Se tiverdes alguma coisa, dai àquele a quem falta o necessário. Querida esposa, deixo-te numa posição que não é feliz. Devem-nos dinheiro, mas eu te suplico, não atormentes os que nos devem. Se estiverem em dificuldade, espera que possam pagar. E aos que não puderem, faze o sacrifício. Deus te recompensará. E tu, meu filho, trabalha para sustentar tua mãe. Sê sempre um homem honesto e guarda-te de fazer algo que possa desonrar nossa família. Toma essa cruz que vem de minha mãe. Não a deixes, e que ela te lembre sempre em meus últimos conselhos. Meus filhos, ajudai-vos e sustentai-vos mutuamente. Que a boa harmonia reine entre vós, mas sede vãos, nem orgulhosos. Perdoai aos vossos inimigos, se quiserdes que Deus vos perdoe. Depois, tendo feito os filhos se aproximarem, estendeu as mãos para eles e acrescentou: meus filhos, eu vos abençoo. E dessa vez seus olhos se fecharam para sempre, mas seu rosto conservou uma expressão tão imponente que até o momento em que foi enterrado, uma multidão numerosa o veio contemplar com admiração. Esses interessantes detalhes nos foram transmitidos por um amigo da família, levando-nos a pensar que uma evocação poderia ser instrutiva para todos, e ao mesmo tempo para o espírito. Aqui então uma bela história, né, que mostra para nós uma desencarnação muito pouco comum, em que o espírito praticamente desencarnado não teve ali, claro, né, dentro do entendimento científico que nós temos da doutrina espírita, não houve o rompimento dos laços que prendem o perispírito ao corpo, mas houve ali o desligamento parcial para que o espírito pudesse inicialmente contemplar o ambiente espiritual onde ele iria adentrar, né? Então depois ele voltou para dar esse recado. Um fato interessante que nós podemos tirar dessa primeira parte do estudo é quando ele tenta falar para a esposa, né, que ele diz assim: não vos posso descrever a magnificência do que vi e as impressões de que me senti penetrado, mas não o compreenderíeis. Esse trecho aqui é de grande relevância, porque dos tantos livros que nós temos estudado e também que estão aí à nossa disposição, né, Guissan, bom dia, que estão à nossa disposição, que trazem para nós relatos de espíritos do plano espiritual, de um modo geral existe uma crítica muito grande, dizendo que os espíritos estão fantasiando, dizendo que há ali uma relação muito equivocada, tentando materializar o plano espiritual. Enfim, há tantas e tantas críticas, mas ao mesmo tempo também existe ali uma dificuldade da nossa parte, de nós encarnados, de fazermos uma interpretação correta daquilo que os espíritos querem dizer. Porque aqui, conforme o espírito disse anteriormente, né, o Sr. Cardon, ele disse assim para nós que ele viu, né, a magnificência do que viu e as impressões de que se sentiu penetrado, mas ele não conseguiria descrever isso. Exatamente porque os espíritos trazem uma grande dificuldade para descrever aquilo que eles estão vendo e estão sentindo, né, bom dia, Edu, tanto de um lado positivo como de um lado negativo, porque há aqueles espíritos como esse que nós estamos estudando, que viu aquele aspecto do plano espiritual absolutamente favorável, positivo, belo, como também os outros espíritos que nós já estudamos, principalmente na categoria dos espíritos felizes, em que eles descreveram muito pouco, eles simplesmente falavam sobre o estado de felicidade que eles sentiram, mas não descreveram exatamente aquilo que eles viram. Mas esse espírito aqui mencionou isso.
a magnificência do que vi. Então, os espíritos, para tentar transcrever para nós aquilo que eles viram, né, ou descrever para nós aquilo que eles viram, é de uma grande dificuldade. Exatamente porque não se encontra palavras para descrever aquilo que simplesmente não tem paralelo com a nossa realidade material. E nós veremos isso em duas obras que nós vamos estudar agora. Bom dia, Francis. Duas obras que nós vamos estudar futuramente, né? Na verdade em breve, que vai ser exatamente o livro, que vão ser exatamente os livros Memórias de um Suicida, que vai ser o próximo, que nós vamos estudar de segunda e quarta, lá na sequência do livro Dramas da Obsessão. Nós já estamos no finalzinho, já, né? São 13 capítulos, nós já estamos no 6º, então provavelmente daqui no máximo 2 semanas, nós já estamos começando o Memórias de um Suicida. Nós veremos ali uma descrição de Camilo Castelo Branco do plano espiritual, que para nós parece algo teatral, parece um cenário dos filmes que nós vemos aqui, principalmente os filmes de terror, já que ele conta a história de uma experiência como suicida. Por outro lado, nós temos ali André Luiz, que traz para nós o relato de vamos dizer assim, de duas faixas vibratórias diferentes. A inicial, quando ele se encontra naquela condição de perturbação, e depois quando ele chega no nosso lar, né, na colônia Nosso Lar. E ali ele tenta trazer para nós uma outra descrição. Então, os espíritos que ousam fazer essas descrições, geralmente são mal interpretados aqui no nosso mundo, no mundo material, quando nós lemos essas histórias e nós começamos ali a tentar fazer as comparações, porque simplesmente não se tem comparação. Quando nós vamos, por exemplo, viajando para um outro país, e você tem ali a arquitetura, tem ali o ambiente natural, você tem as pessoas, o modo como elas se vestem, enfim, nós conseguimos fazer um paralelo, porque a arquitetura, por exemplo, nós fazemos uma comparação com a arquitetura que tem aqui no Brasil. A comida, nós fazemos uma comparação porque fica mais fácil pelo fato de nós termos aqui uma cozinha internacional que facilita essa nossa interpretação. Mas você descrever para uma pessoa que nunca viu uma estrutura de arquitetura, nunca provou aquele tipo de alimento, nunca viu aquele tipo de natureza, fica muito difícil, para ele fica apenas no campo da imaginação. E aí então cada um tem a sua imaginação da forma mais fértil possível, né? No caso, por exemplo, do filme Nosso Lar, o autor, na verdade, aqueles que fizeram a adaptação do livro, que criaram o roteiro, criaram o cenário, toda ali a parte de computação gráfica para trazer para nós aqueles efeitos, eles deram uma interpretação de Nosso Lar de acordo com o ponto de vista deles. Porque é muito interessante, para quem já leu esse livro e prestou atenção nos detalhes, nós vamos perceber que até então, a chegada daquele filme, a nossa imagem de Nosso Lar era completamente diferente. Agora, quando se fala em Nosso Lar, a imagem que vem é aquela do filme, porque aquelas pessoas criaram aquela imagem. Nós temos ali Diegorina Cunha, que fez aquele mapa de Nosso Lar também, que através da psicopictografia, ele trouxe para nós a arquitetura daquele lugar, mas ainda assim nós temos as nossas próprias interpretações. Então é muito difícil para os espíritos descreverem aquilo que para nós não tem um paralelo. Quando eles falam, por exemplo, de construções que parecem feitas de cristal, que reluzem com a luz, que temos parecem rios que são formados por águas azuis que irradiam, onde no nosso mundo físico nós temos esse tipo de referência. Então, na verdade, eles tentam usar as suas próprias palavras, fazendo as suas próprias comparações, para trazer para nós essa visão. E aí nós já chegamos até a falar já do Carlos Bacelli, num dos seus livros, que ele falava exatamente isso, que os espíritos têm uma dificuldade enorme de adaptar o nosso vocabulário, de adaptar aqui as nossas imagens terrenas para fazer uma descrição do plano espiritual. Então, esse pequeno ponto que nós vimos aqui, essa oração que ele trouxe para nós, falando sobre essa dificuldade, é exatamente aquilo que nós temos sempre que ter em mente quando formos ler alguma coisa que traga algum relato ou alguma descrição do plano espiritual. Os espíritos se esforçam e nós temos que entender esse esforço deles para tentar trazer para nós essas descrições e também, da mesma forma, as interpretações. Muito bem, vamos lá. Bom dia, Warren.
Não, mas o Francis, a gente lembra que na própria introdução, quando o Emmanuel faz a introdução daquele livro, ele mesmo comenta, né, dá aquele estímulo para o Chico: tenha coragem, descreva isso que é real, mesmo que as pessoas não compreendam. Né? Então logo a gente vai, assim que eu acabar o Memória de um Suicida, a gente vai entrar depois no nosso lar e vamos pegar toda a sequência de André Luiz para perceber inclusive a própria evolução dele como espírito, né, como tendo um entendimento maior sobre essa realidade do plano espiritual. Muito bem, foi feita então a evocação aqui lá na sociedade. Ele então responde, né, estou ao vosso lado. E aí então Kardec pergunta: contaram-nos, Kardec não, né, perguntaram, né, não necessariamente Kardec, contaram-nos os vossos últimos instantes, os quais nos encheram de admiração. Tenhas a bondade de descrever o melhor possível o que vistes no intervalo do que se poderia chamar vossas duas mortes? Duas mortes porque ele teve aquela primeira experiência, despertou e depois teve a desencarnação definitiva. A resposta que ele dá aqui é exatamente aquilo que eu falei para vocês. Poderíeis compreender o que vi? Não sei, pois não encontraria expressões capazes de tornar compreensível o que vi durante os poucos instantes em que me foi possível deixar meus despojos mortais. Kardec coloca: dai-nos conta de onde estivestes? É longe da Terra, num outro planeta ou no espaço? O espírito não conhece o valor das distâncias, tal como as considerais. Levado não sei por que agente maravilhoso, vi o esplendor de um céu como só nossos sonhos poderiam realizá-los. Essa excursão através do infinito se fez de modo tão rápido que não posso precisar os instantes gastos por meu espírito. E aqui a gente lembra também, né, quando Kardec traz para nós aquelas instruções sobre as sensações e percepções dos espíritos, ele fala exatamente sobre a distância, fala sobre o tempo, de que forma que os espíritos percebem tudo isso. E mais uma vez nós temos uma dificuldade enorme de fazer essa interpretação, porque para nós tudo tem que ser mensurável. Né? A distância, nós temos ali milímetros, centímetros, os metros, os quilômetros, né? As distâncias, agora que a gente começa a ter um conhecimento melhor sobre anos-luz, né? Quando a gente fala de astronomia. A relação do tempo é a mesma coisa, nós temos ali segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, séculos, depois temos ali os milênios que começam a surgir também, e aí então nós temos nos livros de histórias que trazem para nós essa comparação. Agora, quando dizem que os espíritos percebem o tempo e as distâncias de um modo diferente, por mais que nós nos esforcemos em tentar imaginar que as coisas para os espíritos são atemporais e não tem ali o espaço, para nós é muito difícil, porque nós não temos uma comparação para isso. Então, de imediato, ele vai para algum lugar com a distância que tem a rapidez do pensamento. Já tentamos, né, já fizemos esforços para tentar entender exatamente como nós podemos nos deslocar, não a nossa imaginação, porque imaginar é fácil. Eu me imagino aqui vendo mais uma vez o Polo Norte, pronto, a imagem do Polo Norte se fez na minha frente por aquilo que eu já vi em documentários. Então, na verdade, eu estou resgatando imagens da minha memória. Agora, eu estar presente de fato naquele lugar, simplesmente com a velocidade do pensamento, isso seria mais ou menos a gente utilizar esses filmes de ficção científica, onde tem essas pessoas que são superdotadas, né, com aquelas capacidades supra-humanas. Ainda assim é uma representação muito pobre do que vem a ser essa realidade. O Chiquita colocou, né, quase tudo do mundo espiritual, para a maioria, é fantasia. Exatamente porque nós não temos. O Chiquita, você vê o mundo espiritual, ver uma descrição do mundo espiritual, ela depende muito do conjunto de crenças que cada pessoa tem. Se você falar do mundo espiritual para um católico, ele vai imaginar naquelas catedrais,
onde os santos ficam e tudo mais. Se você fala para os evangélicos, você vai ver aquilo que está descrito no Apocalipse, aquelas ruas de mármore com pedras de cristal, com colunas de cristais e tudo mais. Para nós espíritas, a gente vai absorvendo aquilo que os espíritos vão descrevendo. Então, na verdade, nós estamos tentando formar esse conjunto de imagens, e o que a gente procura fazer é tentar usar a lógica da forma mais objetiva possível para tirar aquilo que, não que nós consideramos fantasioso. A partir desse entendimento que eu reforço para vocês agora, é importante a gente lembrar, os espíritos tentam fazer uma interpretação daquilo que eles estão vendo. Então nós tentamos tirar aquelas ilusões, aquelas descrições que são mais fantasiosas para aquele espírito e tentamos colocar nossa lógica. Então é muito difícil porque, salvo aqueles médiums que se desdobram com facilidade, que têm uma visão diferente do plano espiritual, todos nós estamos aqui absorvendo aquilo que falam. Simplesmente não temos condições de dizer, olha, isso é certo, isso é errado. Até mesmo nós, quando desencarnarmos, nós vamos encontrar ali uma faixa de pensamento de acordo com a nossa realidade. A minha faixa de pensamento pode ser diferente da faixa de pensamento de vocês. Ou melhor, ou pior, sei lá. Né? Segundo a ciência, com a velocidade da luz, um pedido nosso a Deus poderia levar séculos para chegar a Ele. Né? Exato, né? Para a ciência, até a prece e Deus já são desconsiderados. Né? O Zé lembrou ali, né? Um ano-luz equivale a 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros. Aí você imagina que o espírito viaja até os infinitos pela força do pensamento. Haja, né? A Guissan colocou para nós, né, já passei por 5 países, né, entre Índia, idas e vindas. E te afirmo, né, que nada tem um a ver com o outro. Completamente diferente, deve ser mais ou menos assim. Exato. E você, Guissan, trazer para nós essas descrições, você traria aquelas imagens a partir da sua perspectiva. Você usaria o seu vocabulário, você faria as comparações a partir dos seus arquivos mentais. Aí se de repente eu vou para a Índia, por exemplo, nós dois vamos para a Índia, né, e temos ali uma visão daquele país, eu vou fazer a descrição a partir do meu ponto de vista, você faz do seu e cada um vai fazer do seu próprio. E aí nós vamos perguntar quem está com a verdade. Vai depender muito da capacidade de cada um, do que ele viu, do que ele não viu. A Angelina colocou, né, entre os próprios espíritas as interpretações são diferentes. São porque, é aquilo que eu falei para vocês, Angelina, cada um de nós tem uma bagagem cultural, uma bagagem de imagens, de vocabulários muito particular. Até mesmo, a gente vai no museu, já fizemos essa brincadeira antes, né? Cássio, bom dia. Essa brincadeira antes, nós vamos no museu, nós encontramos ali aquelas obras abstratas, tanto de arquitetura, né, tanto de esculturas, como de telas e tudo mais, e as pessoas param, ficam olhando, e depois você pergunta, o que você entendeu a partir daquela imagem que você viu? Aí um vai falar por causa dos traços, outro vai falar por causa das cores, outro vai falar por causa das combinações, cada um vai dar um ponto de vista diferente. Então, quando nós falamos do plano espiritual, dessas descrições, cada um de nós está fazendo a própria interpretação. Agora, quando todo mundo ficar parado e olhar para o mesmo monumento, aí então nós teremos ali capacidade de fazer uma análise a partir de troca de ideias. Agora, enquanto nós ficarmos apenas dentro desse nosso mundo da imaginação, são interpretações que são subjetivas. Vamos lá, continuando. Tá. Falava aqui sobre as distâncias e o tempo, né? Que a velocidade e o tempo, né, são diferentes para os espíritos. Velocidade, tempo e distância. São grandezas diferentes para os espíritos. Atualmente desfrutais da felicidade que vislumbrardes? A resposta: não. Bem queria poder fruí-la, mas Deus assim não me pôde recompensar. Muitas vezes me revoltei contra os abençoados pensamentos ditados pelo coração, e a morte me parecia uma injustiça. Médico incrédulo, tinha adquirido na arte de curar uma aversão contra a segunda natureza, que é o nosso movimento inteligente, divino. A imortalidade da alma era uma ficção própria para seduzir as naturezas pouco elevadas. A despeito disso, o vazio me aterrorizava, pois maldizia muitas vezes
esse agente misterioso que fere sempre e sempre. A filosofia me desviara, sem me dar a compreender toda a grandeza do Eterno, que sabe repartir a dor e a alegria para o ensino da humanidade. Então o que nós vimos aqui nessa colocação dele é que aquele vislumbre que ele teve do plano espiritual foi exatamente para mostrar para ele aquilo que ele simplesmente não mereceu pela descrença que ele alimentou. Mas ao mesmo tempo ele também não é um espírito que está sofrendo, porque pelos seus valores, pela forma como ele trabalhava aqui com suas atividades aqui no mundo físico, ele teve o merecimento de ter aquele vislumbre e estar numa condição melhor. Tanto que a categoria dele é uma condição mediana. Aqui o que ele coloca para nós também, que a imortalidade da alma, o plano espiritual, a fé em Deus, de um modo geral, para aqueles que têm uma visão muito material, uma visão muito científica, coloca exatamente isso. A imortalidade da alma era uma ficção própria para seduzir as naturezas pouco elevadas. Então, mas ao mesmo tempo que ele sentia isso, que ele tinha essa ideia, ele colocava, a despeito disso, o vazio me aterrorizava. Exatamente porque você fala para todo mundo, né? Aqueles que não têm crenças, olha, você acredita em alguma coisa além da vida material? Ele vai dizer não. Mas você tem medo da morte? Claro que tem. Porque afinal de contas, a morte ela tem um simbolismo para nós de perda, de dor, de destruição. E quando você fala no vazio ainda, que você simplesmente deixa de existir, a cabeça começa a girar. Porque aí vai contra a nossa própria natureza. Pelo fato de nós sermos espíritos imortais, pelo fato de nós já termos o conhecimento sobre o plano espiritual, quando você chega aqui e você tenta negar aquilo que você já viveu, e tenta negar a própria natureza, então na verdade o indivíduo está constantemente se esforçando para não permitir que essas ideias floresçam. Porque naturalmente as ideias vão florescer. Aquela intuição da existência de uma força maior, a própria essência espiritual. Quando ele nega isso, é como se ele tivesse que ficar o tempo todo mantendo o fogo da incredulidade acesa. Alimentando o fogo, colocando lenha o tempo todo para não apagar. Porque se ele deixar apagar, naturalmente essa impressão vai surgir dessa realidade espiritual que nos envolve. Então, o que nos cabe agora, a partir desse entendimento, é exatamente que sim, a nossa natureza busca essa realidade fora do mundo material. Mas não é exatamente o que nós buscamos, mas principalmente de que forma que nós buscamos. A doutrina espírita ela tem um pilar que é fundamental, que sustenta esse nosso aprendizado, que é exatamente a fé raciocinada. Não é uma fé melhor ou uma fé pior. É a forma como ela é trabalhada. Porque fé nós não mensuramos, você não pode medir. Você não pode dizer que tem mais fé do que o outro. Muitas vezes nós nos colocamos numa condição de inferioridade quando dizemos assim, olha, faça uma prece por mim porque a minha fé é mais fraca do que a sua. Nós colocamos assim. Agora é muito comum as pessoas dizerem assim, olha, eu acredito mais em Deus do que em você. Como é possível você mensurar aquilo que existe no coração das pessoas? Então, lembra daquele filme que eu comentei com vocês, Tem a Fé, aquela comédia romântica, onde, naquela palestra, Edward Norton, que era ali um padre, dizia exatamente isso no seu sermão. Você pode discutir conhecimento com as pessoas. E aí você pode dizer que você conhece mais ou você conhece menos sobre a fé que você abraça. Agora, fé não. Fé você não tem direito e não tem possibilidade de dizer se você acredita mais ou se você acredita menos. Isso é algo muito pessoal. E até mesmo a forma como nós acreditamos pode ser para nós algo benéfico ou algo maléfico. Basta a gente lembrar que quando nós temos as situações de radicalismos em todas as crenças, esse radicalismo traz muito mais prejuízo do que benefício. Por isso, então, a gente lembra sempre, a fé raciocinada é você sempre analisar por que o outro acredita naquilo, o que nós vemos do plano espiritual, sempre analisar, sempre compreendendo que nós temos essa distância de conhecimento uns dos outros devido à bagagem cultural que nós tivemos. É exatamente a fé raciocinada que a gente comentou agora. Sim, você acredita, mas você acredita em quê? Calma lá. Então nós vamos pensar de onde veio essa informação, qual é a consistência dessa ideia, não a consistência da fonte.
a consistência da ideia, porque muitas vezes a fonte não pode ser acessada, né? A fraterna colocou, né, a fé é um sentimento, e como tal depende de cada um a força dessa fé, sem dúvida nenhuma. Vamos lá então. Quando de vossa verdadeira morte, logo vos reconhecestes? Não. Reconheci-me durante a transição feita por meu espírito para percorrer lugares etéreos. Mas após a morte real, não. Foram necessários alguns dias para o meu despertar. Então esse despertar, né, que é um fenômeno bastante comum, relatado pelos espíritos, né, que ficam adormecidos naquela fase de transição inicial da desencarnação, há aqueles que ficam despertos sentindo esse processo por merecimento, há aqueles que sentem esse processo como uma punição, porque ele vai vivenciar e sentir todos os tormentos do momento da sua desencarnação. Para outros ele vai sentir o alívio, a alegria da desencarnação. Ao mesmo tempo nós temos aqueles que ficam inconscientes. Essa inconsciência pode ser de alguns dias, como nós vimos nesse relato aqui agora, e outros tantos espíritos que relatam a mesma coisa, como pode ser de um tempo bastante duradouro, quando nós encontramos ali os espíritos, aqueles que são mais que passam por maior desequilíbrio, vamos chamar assim. Então nós temos espíritos relatos, por exemplo, que espíritos ficaram inconscientes durante 3 meses, 4 meses. Quando eles despertaram, o que aconteceu? Você morreu quando? Faz 3 meses. Mas a minha família já está conformada, já tudo resolvido. E aí, então há a necessidade dos espíritos ficarem assim. E nós vimos, inclusive, numa das descrições de André Luiz, quando ele diz que o espírito que desencarnava, ele resistia tanto porque os interesses do mundo material, as suas relações afetivas, as suas propriedades, enfim, tudo aquilo que o prendia aqui ao mundo material, o desejo que ele tinha de ficar aqui no mundo físico era tanto que acabava prejudicando a sua desencarnação. Fizeram então, através da aplicação desses passes magnéticos, que ele adormecesse. No momento em que ele adormeceu, tudo ficou mais fácil. Então na desencarnação nós temos vários processos que são para nós bastante curiosos. Algo que não pode ser comprovado cientificamente é chamado, por exemplo, aquela nossa famosa melhora da morte. Pessoas que estão ali num estado bastante crítico, né, num estado terminal, e aí então de repente ele melhora e em seguida ele desencarna. E aí então, né, fazendo aquela análise racional sem qualquer tipo de comprovação científica, nós temos ali que geralmente a família fica muito tensa, muito preocupada, e as vibrações que são criadas em torno daquele paciente, elas acabam então dificultando a desencarnação. E aí então tem aquela melhora da morte, a família sente aquele alívio, tudo fica mais leve e de repente ele desencarna. Eu trabalhei em área de saúde, então já vi muitos casos acontecerem assim. E são casos muito interessantes também. A fraterna colocou, né, gostaria de desencarnar dormindo. Sabe o que acontece, fraterna? Tem um livro interessante de Richard Simonetti, chamado Quem Tem Medo da Morte. E ele faz um comentário bem parecido com isso. Ele diz assim que muitas vezes as pessoas diziam assim, nossa, ele morreu feito um passarinho. Mas que na verdade espiritualmente ele estava vivendo um grande tormento. Né, porque as pessoas pensam que fisicamente a gente determina, né, olha, ele morreu, olha só, parece que ele está sorrindo. Na verdade são contrações musculares que dão a forma como ele é manipulado, né, lá nas funerárias e tudo mais, dá a impressão de que ele morreu rindo. E o espírito está sofrendo barbaridade. Por outro lado, nós temos aquela aparência muitas vezes inexpressiva e o espírito está desfrutando de uma situação extremamente prazerosa. Então aquilo que para nós fisicamente, muitas vezes o espírito desencarnou dormindo, mas o seu espírito ficou ali atormentado, porque ele quer acordar e não consegue, ele quer chamar ajuda e não consegue. Então na verdade a gente tem que desencarnar, a questão é desencarnar com a consciência tranquila. É a melhor forma que nós temos para desencarnar. Fisicamente, acaba sendo lamentavelmente exterior. Sem detalhes. Também tem essa questão que a gente percebe, que os espíritos, quando percebem que dá para imaginar, para quem já vivenciou essa experiência, aqueles casos em que você tem aquela paralisia do sono, né? Então, para quem já vivenciou isso, você acordar e não conseguir mexer seu próprio corpo, as pessoas ficam aterrorizadas pelo fato de não terem esse tipo de conhecimento.
Mas aí depois elas começam então a trabalhar isso um pouco mais, a relaxar, a esperar o corpo voltar ali a ter ao seu próprio domínio e tudo mais. Agora imagina para as pessoas que morreram de fato, tentam acordar todo mundo, veem as pessoas conversando, não, eu estou vivo, eu quero isso, e aquele corpo dormindo tranquilamente. Todo mundo fala assim, mas que coisa bonita, ele morreu dormindo. Deus sabe o que ele vivenciou para tentar acordar e não conseguiu. Então, o que os Espíritos colocam para nós é a consciência tranquila, aliás, foi uma frase que eu vi ontem, a consciência tranquila é o melhor travesseiro onde nós encostamos a nossa cabeça. E assim os Espíritos desencarnam também. Vamos lá. Diz aqui para nós então Kardec. Então ele colocou para nós, né? Deixa eu continuar, retomar aqui então. Reconheci-me durante a transição feita por meu espírito para percorrer lugares etéreos, mas após a morte real, não. Foram necessários alguns dias para o meu despertar. Deus me havia concedido uma graça. Vou dizer-vos a razão. Minha incredulidade inicial não mais existia. Antes da morte eu já tinha acreditado, portanto, depois de ter cientificamente sondado a matéria pesada que me fazia definhar. Eu só encontrara razões divinas. Elas me tinham inspirado, consolado, e minha coragem era mais forte que a dor. Eu bendizia o que havia amaldiçoado. O fim me parecia a libertação. O pensamento de Deus é grande como o mundo. Oh, que suprema consolação na prece que dá enternecimentos inefáveis. Ela é o elemento mais seguro de nossa natureza imaterial. Por ela compreendi, acreditei firmemente e soberanamente, e é por isso que Deus, enxergando minhas abençoadas ações, houve por bem recompensar-me antes que se findasse a encarnação. Então a gente vê que um espírito que tinha ideias muito materializadas, nos momentos finais da sua existência, começou a ter uma compreensão a respeito de Deus. E esse tema, essa ideia, nos leva para um debate bastante interessante a respeito, por exemplo, da eutanásia, que é um tema que filosoficamente, cientificamente e religiosamente traz para nós aspectos diferentes. Então, dentro da doutrina espírita nós temos, mas a eutanásia, aí os espíritos dizem assim para nós, mas quando você quer abreviar a dor de alguém, você não sabe por que transformações ele precisa passar naquele momento final. E é muito difícil, inclusive, a gente lembra sempre que jamais devemos julgar os casos que nós vemos, né? Já comentamos sobre isso lá na Sala Espiritismo Net Jovem, quando nós falávamos sobre o aborto, né? Que dentro da filosofia que nós temos hoje, as próprias crianças estudam isso nas escolas, três temas, três temas, mas a gente coloca um 4. Temas que são bastante problemáticos, que acabam estimulando ali a nossa imaginação, os nossos pensamentos, e nós acabamos dizendo aquilo que nós pensamos. Casos como aborto, eutanásia, pena de morte e suicídio. Fazer julgamentos nesses casos, da nossa parte, fica muito fácil, porque você vai julgar aquilo que é certo, aquilo que é errado, se fulano agiu certo ou se ele agiu errado. Mas somente estando na pele da situação, nós temos que compreender que cada pessoa tem as suas próprias motivações, que são combinadas com os seus valores, com suas crenças, com o seu temperamento, e aí acabam levando, então, para aquelas ações que nós, obviamente, consideramos equivocadas, devido ao entendimento que nós temos sobre a própria realidade espiritual. Mas nós jamais devemos julgar aquele que pratica, porque ele fez motivado por alguma coisa e vai sofrer as consequências disso. E o nosso julgamento certamente não vai melhorar a sua condição. Então, quando nós falamos sobre o aborto, né, aquele filme O Aborto dos Outros, um documentário nacional, mostra ali vários casos de aborto que nós começamos a entender que as pessoas praticaram aquele ato porque elas tinham as suas motivações. Vão ter que responder por isso, não tenhamos dúvida. Porque nós não devemos julgar, por exemplo, aquilo que é certo ou o que é errado. Mas nós devemos analisar aquilo que é bom e aquilo que não é.
aquilo que vai gerar um sofrimento ou vai gerar uma alegria. Então é o que a gente vê nesse caso, da eutanásia, por exemplo. Porque fulano autorizou a eutanásia. Tá, ok, a gente poderia tentar dissuadi-lo disso, trazendo algumas ideias, mas como é que nós vamos criminalizar esse ato se nós não compreendemos quais são as suas motivações? E é por isso que a doutrina espírita chega para nós como uma doutrina de esclarecimento, não de imposição. Aliás, nós temos aquele pensamento, a doutrina espírita não impõe, ela propõe. E são essas propostas, essas novas ideias, que vão fazer com que o nosso pensamento vá se transformando. Inclusive diante dessas situações tão críticas como nós temos hoje. Pessoas que dizem, por exemplo, sobre o suicídio, nossa, mas ele era espírita e cometeu suicídio, casos que nós já conhecemos. Como é que ele podia cometer o suicídio se ele era um espírita? Ele cometeu o suicídio não é pelo fato de ser espírita, ele cometeu o suicídio pelas aflições que tomavam ele. E ninguém é capaz de medir o que ele passava. Então, da nossa parte, é tentar ajudar, é tentar transformar, tentar melhorar. O julgamento jamais vai ser benéfico. Não porque você vai para o inferno porque você fez isso. Quem somos nós para dizer isso? Porque Deus nos julga pelas nossas intenções, avaliando os atenuantes e os agravantes. E isso nós estamos completamente distantes de compreender. Continuando, vamos lá. Poder-se-ia dizer que da primeira vez estáveis mortos? Sim e não. Tendo deixado o corpo, naturalmente a carne se extinguia. Mas o espírito, ao retornar à posse de minha morada terrena, fez voltar-se ao corpo a vida que tinha sofrido uma transição, um sono. Então aqui ele deu a interpretação dele, obviamente, falando sobre essa relação do espírito, do corpo, que morre, que não morre, mas obviamente a gente sabe que se o corpo está morto, ou seja, se o perispírito daquele indivíduo se encontra desligado do seu corpo físico, então o corpo se tornou um objeto inanimado. O máximo que poderia fazer era um efeito físico, como acontece com uma pedra voando, uma madeira que cai, igual a gente já estudou em várias situações. Então o corpo poderia se mexer, devido ali o espírito estar através dos fluidos dando aquela chacoalhada. Mas ele se comunicar da forma como se comunicou, significava então que havia ainda laços, ainda que muito tênues, muito sutis, estavam ali então ligados àquele corpo físico que permitiu o seu retorno para trazer aquela mensagem final. Nesse momento, sentis os laços que vos prendiam ao corpo. Percebe então aqui que Kardec não deixou por menos. Já que o espírito falou, significava então que havia essa conexão. Sem dúvida, o espírito tem um laço difícil de desatar, fazendo-se necessário um último estremecimento da carne para que retorne à vida espiritual. Fátima lembrou, né? Ninguém comete suicídio estando consciente do ato. É um ato sem determinação. E tentando analisar o que passa na mente das pessoas, né, a gente poderia entender as suas motivações, mas certamente é um ato de desespero, não tenhamos dúvida. Né? Kardec comenta aqui ainda. Como se explica, durante a sua morte aparente, e no curso de alguns minutos, que vosso espírito pudesse desprender-se instantaneamente e sem dificuldade, ao passo que a morte real foi seguida de uma perturbação de alguns dias. No primeiro caso, subsistindo mais que no segundo, os laços entre a alma e o corpo, parece que o desprendimento deveria ser mais lento. E foi o contrário que se deu. Então ele coloca aqui que houve a perturbação no primeiro caso, e no segundo, o indivíduo teve ali aquela aparência de morte, se desprendeu e se envolveu com as imagens e as sensações do plano espiritual e depois voltou. Isso foi muito rápido. E durante a sua desencarnação, que é exatamente no momento em que há a ruptura dessa ligação do perispírito com o corpo, foi mais demorado. Então Kardec imaginava exatamente o contrário, e de fato seria assim. Se ele faz esse desdobramento temporário ainda ligado ao corpo físico, deveria ser mais difícil do que a própria desencarnação. E aí Kardec pergunta como é que pôde isso acontecer. Resposta. Muitas vezes fizestes a evocação de um espírito encarnado e recebestes respostas reais. Eu estava na situação desses espíritos.
Deus me chamava e seus servidores me tinham dito: vem. Obedeci e agradeço a Deus a graça especial que Ele se dignou a me fazer. Pude ver a infinitude de sua grandeza e dela me dar conta. Agradeço a vós por me terdes permitido, antes da morte real, ensinar os meus, a fim de que tenham boas e justas encarnações. Então ele coloca aqui, traz um argumento bastante lógico, porque o espírito, quando ele se emancipa, ele tem mais facilidade do que todo aquele processo de desprendimento e de ruptura. E foi exatamente o que ele coloca, um espírito, então, a evocação de um espírito vivo, como nós estudamos, né, o Sr. Vignal, que era um espírito na condição de um espírito feliz, membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, como nós vimos, ele exatamente propôs essa experiência, fazer a evocação enquanto ele dormia. E foi o que aconteceu. Ele foi, então, em emancipação, compareceu através da psicografia, trouxe alguns detalhes e tudo mais. E depois, nós estudamos esses dois casos, tempos depois, 5 anos depois, 6 anos depois, não me recordo, ele então, desencarnado, veio trazer o seu depoimento. E ele falava exatamente isso, né, que, claro, né, os desprendimentos são diferentes, mas a percepção que o espírito tem quando ele se encontra desencarnado é indescritivelmente maior do que aquele em que ele está apenas em emancipação, porque esses laços deixam ele ainda limitado nas suas percepções. E continua: de onde vos vinham as belas e boas palavras que, por ocasião do vosso retorno à vida, dirigistes à vossa família? Né? Aquilo que ele falou para a família, que são palavras sábias, palavras doces, né? Era um reflexo do que tinha visto e ouvido. Os bons espíritos inspiravam-me a voz e davam vida ao meu rosto. Que impressão julgais que a vossa revelação tenha causado nos assistentes e de modo especial nos vossos filhos, né? Ou seja, aquilo que ele percebeu, aquilo que ele sentiu. A resposta: extraordinária, profunda. A morte não é mentirosa, e os filhos, por mais ingratos que possam ser, inclinam-se ante a partida dos que se vão. Se se pudesse perscrutar os seus corações junto a um túmulo entreaberto, só se sentiriam batidas de sentimentos verdadeiros, profundamente tocados pela mão secreta dos espíritos que a todos ditam os pensamentos. Tremei, se estiverdes em dúvida. A morte é a reparação, a justiça de Deus. E eu vos asseguro, malgrados incrédulos, meus amigos e minha família acreditarão nas palavras que a minha voz pronunciou antes de morrer. Eu era o intérprete de um outro mundo. Então, claro, ele fala exatamente sobre aquele momento especial de sensibilização, né, que a família vivia, e aquelas últimas palavras, aquele retorno dele foi realmente algo que chamou a atenção de todos os familiares, e aquelas palavras, sem dúvida nenhuma, se impregnaram, né, em suas mentes, em suas consciências. 11. Dissestes que não desfrutais da felicidade que entrevistes. Sois feliz? Não, pois acreditava antes de morrer, e isto na alma e na consciência. A dor aperta neste mundo, mas reedifica para o futuro espírita. Notai que Deus soube levar em conta as minhas preces e a minha crença absoluta nele. Estou no caminho da perfeição, e chegarei ao fim que me foi permitido entrever. Orai, meus amigos, porque esse mundo invisível, que preside aos vossos destinos, esse intercâmbio terreno, é caridade, é uma poderosa alavanca que põe em comunicação os espíritos de todos os mundos. Aqui para finalizar, deixa eu ver aqui, não, ainda não. Que vocês colocaram aqui, deixa eu ver. Detalhes colocou para nós, né? Meu enteado cometeu suicídio e no dia seguinte o espírito dele passou por mim enquanto eu orava por ele. Ele, muito triste, dizia a mim, né, que ele não queria isso. Na verdade, a gente tem um artigo interessante, detalhes que foi publicado. Ele pode ser encontrado lá na nossa fanpage do espiritismo.net, lá no Facebook. Um artigo interessante que dizia o seguinte,
que muitos dos suicidas não querem morrer, não querem morrer, eles querem que a dor acabe. E muitas vezes essa dor ela é tão intensa que eles não encontram forma de neutralizá-la, de dissipá-la. Então, num ato de desespero, o suicídio acaba sendo o último recurso. Então a gente lembra sempre, ele não quer se matar, ele quer que a dor pare. E aí exatamente que muitas vezes acaba se encaminhando para esse triste fim, pela forma como ele tem vivido e por uma falta de solução. E é claro que o espírito, após chegar no plano espiritual, como tantos outros relatos chegam para nós de suicidas, existe aquele grande arrependimento, porque então ele vai perceber que a dor que ele sentia permanece, ele continua vivo e o seu corpo já não existe mais. Então essa é uma das grandes frustrações, uma das grandes decepções que os espíritos sentem, porque na verdade a dor continua. Se ele queria terminar com aquela dor, ele não apenas continua sentindo essa dor, como ela vem potencializada pelos dramas que ele agora vive como um espírito suicida. Nós vamos estudar sobre isso mais para frente, como eu falei para vocês daqui umas 2 semanas, nós vamos entrar no livro Memórias de um Suicida. Falaremos muito sobre esses assuntos. E claro, vamos tentar fazer de uma forma proveitosa, instrutiva, não tão dolorosa como é a descrição que foi trazida para nós. O Dudu colocou, o que dizer dos homens-bomba que se matam consciente? Na verdade, Dudu, a consciência que eles têm não é do suicídio, porque o suicídio, como nós lembramos, da forma como nós entendemos, é o indivíduo querer se autodestruir para deixar de existir. No caso dos homens-bomba, daqueles radicais, que infelizmente ainda existem no nosso mundo, na verdade a ideia deles é fazer com que a lei de Deus se impere. Porque a crença que eles têm é que após esse ato heróico que eles vão praticar, eles vão chegar no mundo espiritual recebidos, sem dúvida nenhuma, como heróis. Sem dúvida nenhuma para eles. Então, na verdade, não é o suicídio que eles fazem. O ato que eles estão fazendo é de aplicação de uma lei que eles acreditam ser uma realidade. Então, quando nós falamos, sim, então, eles fazem isso acreditando na aplicação dessa lei. Não é do suicídio como ele se auto-exterminar por não ver mais sentido para a vida. Ele está fazendo cumprir uma lei que ele acredita e que ele será recompensado por isso. Então nós percebemos que a motivação que ele tem é uma motivação muito diferente de um suicida comum que nós conhecemos. O suicida quer fugir. O homem-bomba quer fazer a aplicação da lei e receber depois, com heroísmo, aquilo que ele vai se beneficiar. E é claro que nós vamos encontrar ali tantas e tantas decepções. Exato, ele quer ser mártir, ele quer ser beneficiado. Tem ali tantas promessas do mundo físico e do mundo espiritual que são feitas para ele, a mentalidade que eles têm sobre a interpretação daquelas ideias. Então, até mesmo ontem, eu estava vendo uma série, para quem assiste Prison Break, começou ontem uma nova temporada e teve um dos personagens da trama tinha se transformado em muçulmano. Ele tinha adotado a religião islâmica. E ele falava exatamente isso, eu adotei a jihad. A jihad, a gente lembra que é exatamente a motivação dessa guerra religiosa que são praticadas por esse lado extremista do Islã. E ele fazia uma interpretação diferente, ele disse assim, mas eu adotei a jihad. Mas a jihad verdadeira, aquela em que nós lutamos dentro de nós, contra as nossas imperfeições. Então nós temos aquele segmento que é minoritário, mas que é extremista, que causa essa confusão toda. E que acabam depois se prejudicando, e certamente são espíritos que terão no futuro, claro, a avaliação dos atenuantes, que é a sua ignorância, que é a ilusão que tiveram, mas ao mesmo tempo o agravante pelo ato que cometeram, já que tinham livre-arbítrio de simplesmente não dizer, de simplesmente não praticar aquele ato. Deixa eu ver aqui, a Angelina colocou, já ouviu falar de um jogo chamado Baleia Azul, que tem induzido muitos jovens ao suicídio nos Estados Unidos? A notícia está circulando nos jornais e redes sociais. Não conheço, Angelina. Depois eu vou pesquisar para saber exatamente o que é. Tem a Baleia Azul, tem também aquela do enforcamento de muitos jovens, que ficam brincando. Então, são formas dolorosas de aprender aquilo que infelizmente é verdadeiro. O último teste é uma tarefa que induz ao suicídio. Então a gente vai, aos poucos, vendo aí a humanidade se ajustando
mas antes disso há necessidade de passar por muita dor ainda para poder aprender, né? Muito bem, vamos lá. Gostarias de dirigir algumas palavras à vossa esposa e aos vossos filhos? A resposta: rogo a todos os meus que creiam em Deus, poderoso, justo e imutável, na prece que consola e alivia, na caridade que é o ato mais puro da encarnação humana. Que se lembrem que se pode dar pouco. O óbolo do pobre é o mais meritório perante Deus, que sabe que um pobre dá muito dando pouco. É preciso que o rico dê muito, e muitas vezes para merecer tanto quanto ele. Temos som, pessoal? Alô? Só um instantinho. Voltou? Ok. Voltou para todo mundo também? Beleza, muito bom. Continuando. O futuro é a caridade, a benevolência em todas as ações. É crer que todos os espíritos são irmãos, jamais se prevalecendo de todas as vaidades pueris. Família bem-amada, tereis rudes provas, mas sabeis suportá-las corajosamente, pensando que Deus vos vê. Dizei sempre essa prece: Deus de amor e bondade, que dás tudo e sempre, concede-nos essa força que não recua ante nenhum sofrimento. Torna-nos bons, mansos e caridosos, pequenos pela fortuna, grandes pelo coração. Que nosso espírito seja espírita na terra, para melhor te compreender e te amar. Que teu nome, ó meu Deus, emblema de liberdade, seja o objetivo consolador de todos os oprimidos, de todos os que têm necessidade de amar, perdoar e crer. E aqui então assina essa comunicação o espírito Cardon, né, o senhor Cardon, aqui o nosso médico. Então, pessoal, esse caso que nós estudamos agora, ele traz para nós então a visão exatamente daquele espírito que, embora não tenha chegado no plano espiritual na condição de um espírito feliz, como nós comentamos no nosso estudo anterior, naquela condição, conforme André Luiz traz para nós, de um espírito completista, né, essa ideia do completista, é exatamente aquele espírito que trouxe aqui para o mundo físico uma programação reencarnatória, trazendo ali as suas expiações, as suas provas, as suas missões, todas as necessidades de aprendizado que ele tinha, e ele conseguiu fazer com que isso se cumprisse, através das escolhas que fez, através das experiências que vivenciou. Então ele chega no plano espiritual numa condição feliz. Nós vemos nesse espírito aqui, no Sr. Cardon, um espírito que não tinha relação com nenhum tipo de crença em Deus ou no plano espiritual, viveu essa doença e nos momentos finais, ali naquele período final dessa doença, ele acabou então mudando o seu pensamento, e chegou no plano espiritual como aquele espírito disposto e já encaminhado para essas grandes transformações. Então por isso que nós vemos nos casos que nós estudamos, aquela jovem que desencarnou, que era rica, ela vivia na riqueza, mas envolta também em tantas futilidades relativas a esse tipo de vida, o que sem dúvida nenhuma, como eu comentei também no nosso estudo, seria algo muito comum para todos nós. Se ganhássemos uma bolada na Mega Sena, certamente nós ali teríamos os nossos caprichos, para serem satisfeitos. Em vez de investirmos os nossos esforços e esses recursos realmente para algo produtivo, a gente ia se dar ao luxo de alguns caprichos. Então é muito fácil perceber a condição daquele espírito. Diferentemente, como nós estudamos também, a própria Condessa Paula, que era um espírito que tinha todas essas virtudes, e também tinha também esses recursos em torno dela, mas ela soube aplicá-lo da melhor forma, usando a sua influência, a sua posição, os seus recursos, a sua vontade, para realmente distribuir o bem em torno de todos. Então nós vimos ali aquela jovem que desencarnou, esse médico que era materialista. Estamos estudando ali vários casos, então,
como outros, né, que nós vimos aqui também, vários casos de espíritos que chegam no mundo espiritual numa boa condição, mas numa boa condição que necessitará ainda de um investimento muito grande de esforços e aprendizados, para que possam, numa próxima encarnação, aplicar todo esse conhecimento que foi adquirido para realmente fazer cumprir aquilo que foi programado para o seu desenvolvimento, para a sua próxima encarnação. Então a grande maioria de nós acaba exatamente chegando nessa condição. São pessoas boas. Você se lembra de um caso que teve aqui do espírito que ele comentou, né? Eu não fazia o mal, mas também não fazia o bem, eu ficava ali naquela condição mediana. E isso não é o suficiente. Então, na verdade, o que falta, né, uma ideia que eu sempre gosto de colocar muito, né, que tudo aquilo que nós podemos fazer, você depende de tempo, você depende de capacidade, mas principalmente você depende de vontade. Se você tem vontade, tempo e capacidade, você é capaz de grandes realizações. Nós somos capazes de grandes realizações. Então isso tudo para nós é o combustível que vai nos ajudar a levantar exatamente, né, a alçar voos mais altos no plano espiritual a partir dos novos aprendizados que chegarão. Então, para um espírito chegar no plano espiritual numa condição de espírito feliz, a sua vida aqui no mundo espiritual já é uma vida exemplar. Suas ideias, suas ações, todas as suas atividades, todos os esforços que ele empreende, sempre visa algo produtivo. Para nós que temos uma vida comum, se tivermos sorte, chegaremos nessa condição mediana. De chegar e dizer assim, olha, eu podia ter feito mais, eu podia ter feito melhor. E realmente eu vou tentar fazer melhor. Então é essa predisposição, essa vontade que nós chegamos no mundo espiritual, de recuperar o tempo perdido e começar realmente a fazer algo produtivo, é que vai nos colocar nessa condição mediana. Agora nós podemos mudar agora. Se nós começarmos a fazer valer esses valores, esse conhecimento, voltando o som aqui, se a gente fizer valer esse conhecimento e essa vontade agora, nós não precisamos esperar o futuro para fazer isso se transformar. Porque nós temos ainda aquele pensamento, né, de, infelizmente, sempre fazer com que as coisas comecem ou na segunda-feira ou a partir do ano novo. O ano que vem eu faço. Na segunda-feira eu começo. Preciso ir para a academia, preciso mudar esse hábito. Na segunda-feira, fim de semana vai ser o bota fora. Na segunda-feira tudo fica diferente. Então muitas vezes a gente fica esperando até mesmo a próxima encarnação. Nessa encarnação eu não estou conseguindo fazer as coisas, mas na próxima eu vou conseguir. Mas o que impede da gente começar agora? Certamente exigirá de nós, né, esforços, renúncias, mudanças que são importantes, significativas. Então, se nós não conseguimos, né, fazer essas grandes mudanças, geralmente nós ficamos então nessa condição, levando a vida do jeito que está, para que na próxima melhore. Só que a gente tem que pensar de uma forma diferente. Eu posso não conseguir transformar tudo, mas o pouco que eu conseguir transformar já vai ser muito. Tem até um slogan de uma propaganda que diz assim, né? Se você não puder fazer tudo, faça tudo o que puder. E esse é um slogan muito verdadeiro, porque mostra exatamente isso. Olha, eu tenho ainda as dificuldades, mas qualquer oportunidade que surgir, que eu conseguir investir esse conhecimento para que eu me transforme de um modo positivo, isso vai sempre se somando e acumulando. São valores que nós vamos agregando, né, na nossa personalidade, no nosso caráter, que vão se refletir depois no futuro. Então o aprendizado para nós desse espírito aqui mostra exatamente isso, essa potencialidade que ele demonstra para essas grandes transformações, né? Olha, se puder correr, melhor, né, Tico Teco? Todo mundo que anda um pouco mais rápido chega primeiro, né? Então, assim, né, o tempo que nós estamos vivendo agora, né, se é assim, se tem ali os nossos incômodos, as nossas dificuldades, quanto mais lentamente nós caminharmos, mais essa situação vai demorar. Então a gente fazer tanto quanto possível, quanto antes. Exatamente para que a gente não possa depois olhar para trás e pensar assim, poxa, se eu tivesse me esforçado um pouco mais, teria sido melhor.
Eu costumo comentar com os meus alunos exatamente isso, né? Que, olha, não adianta você querer estudar toda a matéria na véspera da prova. Se a matéria foi passada para você 2 semanas antes da prova, você tem 2 semanas para estudar. Mas aí chega na véspera da prova, durante aquela hora final, ele se senta ali no dia anterior à noite e fala assim, vou estudar para a prova de amanhã. Se ele não for um aluno que tem uma capacidade, que tem uma facilidade maior, certamente ele não vai fazer uma boa prova. Mas ele vai se contentar com uma boa nota. Uma nota azul, por exemplo, né, que é aquela marcação que a gente tem. A média ali é 6, ele fala assim, olha, eu tirei 6,5, tirei nota azul. Se ele se contenta com aquilo, então ele vai ser um aluno nota 6. Podia ser um aluno nota 10. Então, por exemplo, né, hábitos, né? Porque a gente espera também, Angelina, que grandes eventos sejam marcantes para nós. Se você mudar o seu hábito alimentar, se você mudar o modo de você pensar, mudar ali o modo de conversar com as pessoas, o modo de você expressar as suas opiniões, são situações pequenas, simples, mas que trazem grandes resultados, mas que precisam ser ali praticadas constantemente para que elas deixem de ser um esforço e se transformem num hábito natural. Há pessoas que adoram falar palavrão, adoram ali expressar a sua raiva através de palavras vulgares e tudo mais. Se você deixar de falar palavrão e começar a mudar seu modo de pensar, você mesmo vai lucrar com isso. E aquilo que você vai oferecer para as pessoas também vai ser algo positivo. Então são esses pequenos hábitos que, somados, trazem para nós um grande volume. Será que ainda vai dar para fazer a recuperação aqui? Sempre é hora de recomeçar, né? Como diz o Chico, né, não podemos mudar o que passou, mas podemos começar agora, né? Então, e o detalhe também, Tic-Teco, que a gente lembra, é que quando a gente estuda, nos 2 casos que nós estudamos, nós estudamos um desses casos, aquele jovem que desencarnou, vocês se lembram? Deixa eu pegar aqui o nome dele. Espera aí que eu vou recuperar aqui o nosso personagem. Noel Marquês. Acho que é Maurice, também não é só Helene. O Joseph Bré também não. É o espírito Maurice Gautran. Está ali, ó, era filho único, morreu aos 18 anos de uma afecção do pulmão. Aí ele era inteligente, era um jovem bom, era ali um estudante. E aí então, todo mundo dizia assim, olha, não adianta você querer estudar, querer aprender um monte de coisa agora, se você vai desencarnar logo, isso não vai te servir para nada. Então, na verdade, a transformação que a gente começa a realizar agora, essa mudança de hábitos, essa mudança de pensamentos, elas vão, na verdade, continuar. Porque não é assim, eu faço aqui ou faço lá. Eu faço aqui e continua lá. Então, tudo que nós começarmos a fazer aqui agora não vai ser um trabalho interrompido. Então, eu comecei a mudar alguma coisa agora, quando eu chego no plano espiritual, eu continuo sendo aquela mesma pessoa passando por esse processo de mudança. Esse entendimento sobre a realidade espiritual e a continuidade da nossa existência depois aqui do fim da nossa vida física, esse entendimento para nós é um conhecimento fundamental. Porque vai mostrar exatamente isso. Olha, eu estou tentando agora, quando chegar no mundo espiritual, eu vou continuar fazendo isso. No momento em que eu despertar no plano espiritual, entre aspas, no momento em que eu abrir os olhos no plano espiritual, eu vou continuar assim, não, eu não posso continuar fazendo aquilo, porque eu comecei a fazer, tenho que continuar. E aí então eu vou me aperfeiçoando gradualmente. Não é, por exemplo, como acontece, né, nesse caso essa analogia já não é ideal, quando a gente fala dos anos escolares, eu passei de ano. Essa encarnação eu passei de ano, na verdade a gente está o tempo todo estudando. É aquela fase contínua de aprendizado que vai trazer para nós essa mudança. Mas é isso, pessoal. Fechando por aqui então o nosso estudo de hoje, eu deixei somente aqui o doutor Cardon como personagem para o nosso estudo, porque era um texto longo, sem dúvida, Sil, sem dúvida. É um texto longo. Então, e o Maurice, desculpa, né? O Maurice que colocou para nós aqui, ele era um espírito numa condição feliz. Ele era o último espírito que nós estudamos aqui. Um jovem de 18 anos que chegou no mundo espiritual, né? Repetente, ser expulso da escola,
Esses são os mais rebeldes, né? Os mais rebeldes a gente já sabe o que acontece. Vai ter o expurgo aí, né? Então o pessoal vai para a escola especial. Aquela escola que tem ali uma bolinha amarrada no tornozelo, né? E vai quebrar pedra lá durante muito tempo para poder aprender. Então nós vimos aqui o senhor Cardon, que era médico. O próximo estudo que nós vamos realizar na semana que vem será do espírito... Só um pouquinho... Eric Stanislas vai ser aqui o nosso espírito. Deixa eu ver aqui. Ele e também a senhora Ana Belleville. Também são dois espíritos